Todos, nós estamos em mais uma edição do Dragão Convida e dessa vez nós teremos a presença da Purnina Lovato, que é musicoterapeuta, que já foi cantora, que é alquimista do Joel do Aleixo, que é mestre em Reiki, que é astróloga e que também é facilitadora do Cabeça do Dragão. Então ela já está chegando aqui. Olá, Getúlio. Purnina está chegando. Olá! Ei, que bom, Tudo certinho! que bom, que lindona. Que bom, Que muito bom. bom. Faz tempo que a gente não Olha, se vê, né? Meu Deus, agora eu me dei conta que faz muito tempo que a gente não se vê. eu vejo você. Então, você está me ouvindo bem? Conexão tá legal? Tá tudo certo? Te ouvindo bem. Eu estou te vendo meio embaçado, mas estou te ouvindo bem. Tá, porque eu tô só com o 4G. Acabei de saber que a gente está na região aqui sem Wi-Fi. Então, qualquer coisa, já me desculpa antecipadamente, Você sabe que nesse mundo online tem essas também que são as estratégias para os nossos testes. né? Então, vamos Tem um lá. monte de gente conhecida chegando, e aí eu vou te apresentar de novo, então. Essa é a Purnina Lovato, musicoterapeuta, mestre em Reiki, astróloga, alquimista do Joel Aleixo, facilitadora do Cabeça do Dragão também, entre outras muitas práticas, né? Essa é só uma síntese do que a Purnina fez e faz na vida. Além de tudo, já foi cantora, né? Então, hoje a Purnina veio nos contar um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho, e também contar como chegou na Cabeça do Dragão, né? E como desejou se tornar facilitadora do Cabeça do Dragão. Mas uma das coisas que eu pensando, né, nesse bate-papo contigo, eu pensei, eu sei que você foi cantora, né? E Uhum. como é que começou isso? Né? Como é que você foi essa aventura para se tornar cantora e depois, eu não sei se qual foi a ordem, mas imagino que a musicoterapia tenha chegado depois, né? Então, então. Eu começo na música como pianista num primeiro momento, mas como eu era muito serelepe, quando eu fui tocar à noite, eu fui tocar piano. Só que piano é uma coisa solitária, né? E todos os meus amigos tocavam em banda, tocavam violão e cantavam, então sempre tinha mais gente junto. E eu comecei a achar aquele negócio de tocar piano na noite muito chato, sozinha. Eu falei, tem que fazer alguma coisa, gente, para dar uma dinâmica nesse negócio. Aí eu propus. Certinho demais, Hã? certinho demais. Então, daí eu propus para o dono do lugar lá que eu estava tocando, falei, vem cá, você não queria quem sabe, um cantor, movimentar um pouquinho mais? Acho que ia ser legal, né? E aí ele falou, pois é, aquela conversa de dono de restaurante começando, né? Pois é, mas eu não tenho dinheiro. Eu digo, não tem problema, eu canto. Ah, você canta? Eu digo, canto. Eu não sabia, acho que eu sabia tocar e cantar uma música, Patrícia. Se ele me pedisse duas, eu ia ter que repetir a primeira, entendeu? E aí eu toquei aquela que eu sabia, ele adorou, falou, ah, beleza, amanhã você começa. E aí eu falei, beleza. E saí de lá, num UPA, fui para o bar onde os meus amigos tocavam, implorar pelo repertório deles, para eu poder, ao longo da noite, copiar, porque não tinha, enfim, não tinha nada, não tinha computador, não tinha nada, né? Era só caneta mesmo, e eu passei a noite copiando letras e cifras de músicas que eu não tinha ideia de como iam soar, porque, assim,
pensar em ver tom e essas coisas. Era luxo essa altura, né? Então, a primeira noite foi uma espécie de loucura, assim. Mas também o bar não tinha muita gente, assim, enfim. Mas foi assim que começou, né? Depois, claro, que eu fui melhorando, fui estudar repertório, tive um parceiro mais tarde, um grande amigo hoje em dia, um partner que a gente se divertia muito. Foi um negócio bem bacana, assim. Só que tocar na noite não era legal, foi um período que foi muito bacana. Nessa época eu já dava aula de música, aula de piano, e eu me sentia, sem dúvida alguma, muito mais à vontade dando aula de piano do que tocando na noite. Tinha uma parte da noite que eu não conseguia. Eu achava legal, eu estava na historinha ali, muito nova também, então eu tinha asa nos pés, né? Como diz o Joel, mas eu sentia que não era minha, né? Eu ia te perguntar isso, porque a noite tem um lado muito prazeroso, mas também um lado que é desgastante, que é exaustivo, né? Que consome muito quem vive da noite, né? Sim, mas eu tenho amigos, por exemplo, que tocam na noite desde aquela época e que continuaram tocando na noite. E que gostam disso, que se alimentam disso, que precisam, que gostam de plateia e coisa assim. Apesar de eu ter uma lua em leão e eu gostar de uma plateia, eu gosto quando uma plateia que me assiste aprende alguma coisa comigo. Essa é a minha plateia. E eu não tinha me tocado disso. Aí, uma vez, eu estava com um outro parceiro, já aqui em Florianópolis, isso então depois de 2002, porque essa época aí que eu estou te contando era de Curitiba, né? E aqui a gente foi tocar um dia num lugar que foi assim, o melhor cachê que a gente ganhou, o único lugar que a gente não precisava levar equipamento, que já tinha tudo lá, um microfone maravilhoso, um piano acústico, que é raridade, normalmente eu tinha que levar o digital, então eu tinha que carregar uma montoeira de coisa, e essa era outra parte que eu não gostava muito. E aí, nossa, foi maravilhoso, e não tinha ninguém, então a gente pôde tocar aquilo que a gente queria tocar. E eu saí de lá faceríssima da minha vida, louca de contente, e ele com o pico aqui. E eu não entendi nada. Eu falei, vem cá, o que acontece com você? Meu, a gente tocou a noite inteira, super legal, a gente tocou o que a gente quis, a gente ganhou bem, a gente comeu bem, não precisamos carregar nada, estamos voltando para casa. E você está decidindo, qual é a tua? Não estou entendendo. Ele falou, pois é, né, Paulina, que você não precisa de plateia, eu preciso. Eu falei, ah, entendi. Falei, cara, você me entregou a chave que eu precisava. Beijo! Foi a última vez que eu toquei com ele, que eu encerrei a parceria ali, e ali eu resolvi que eu não tocava mais na noite. Ali eu entendi que minha relação de extremo prazer é com a música, mas não necessariamente com essa música que precisa de um público e plateia e tocar. Pessoas, um super sucesso. Assim, ai, toca aquela, e eu digo, boring, né, sabe? Que vai alimentando o ego, um monte, maravilhosa. Eu gostava, essa parte não me incomodava, entende? Eu lido bem com o palco, lido bem com as pessoas aplaudindo. Assim, eu gosto de um palco, mas eu não preciso do palco para me nutrir. É uma diferença, né? Assim, eu adorava, por exemplo, no teatro, que a gente entregava uma outra linguagem também, um outro trabalho com, sei lá, com coral cênico, ou numa peça de teatro mesmo, que às vezes eu tocava em teatro, coisa assim. Eu tive uma vida artística bem intensa durante muitos anos, assim, né? Bem Eu intensa, compus para teatro. pianista, cantora, Eu teatro. Então, eu compunha para teatro, eu compunha para trilha, né, para teatro, fiz várias coisas nesse sentido. E eu gostava muito de todo esse ambiente assim artístico, dos artistas. Adorava trabalhar com os atores, com os bailarinos, fazer preparação vocal de ator que eu fazia. Eu dava aula numa escola de teatro.
Então, era um movimento, trabalhar com produção de áudio, em estúdio de gravação, fazendo, enfim, fazendo N coisas, né? Então, foi uma parte muito, muito importante, assim, né? Dessa parte toda, eu continuei cantando até uma... Né? Dinâmica e criativa ao mesmo tempo, né? Sim, sim. E um pessoal muito bacana de trabalhar, né? Acho que tem muita riqueza ali e é um ambiente extremamente terapêutico. Então, que já corria na veinha, sabe? Assim... Não é à toa que surgiu o psicodrama, né? E tantas outras terapias, que vieram de terapia, e tantas outras que vieram daí. Então, e os atores foram, assim, uma parte dos atores que me mostrou essa veia terapêutica, porque quando eu fazia a preparação para ator, eu acabava trabalhando muito terapeuticamente com eles, mas numa época, assim, Patrícia, que eu jamais me intitularia terapeuta. Se dissesse para mim que eu ia ser terapeuta, eu ia dizer, ó, tá lelé, porque na época a gente dizia isso de quem fazia terapia, inclusive, né? Mas eu tratava e eu ia buscar recurso para conseguir resolver o problema do vivente, né? Então, e assim, só que, né, de um jeito bem sagitariano. Então, eu percebia alguma coisa, eu era daquela que ia lá e dizia na lata algumas coisas, assim. Algumas pessoas eu encontro hoje e assim, e tenho referências muito legais, né, assim, tipo, tem um menino que ele foi fazer, a gente foi fazer uma preparação vocal e ele não conseguia dobrar as costas. E ele é um homossexual, na época adolescente, passando da adolescência, recém passando da adolescência, tendo que lidar com isso, não sabendo muito bem como fazer isso. E a pessoa delicada aqui chegou para ele e falou assim, meu querido, o negócio é o seguinte, se você não resolver assumir a sua homossexualidade, sair do armário, você não vai dobrar as costas nunca, querido. Né? Então. Nossa, como é que é sim, terapeuta de base? De uma delicadeza, assim, de rinoceronte, né? Hoje, jamais eu falaria isso. Bom, nunca mais vi a criatura depois disso, anos se passaram. Pois não há de ver, menina, que anos depois ele me encontrou em Facebook, Orkut, sei lá, umas coisas dessas, né? E falou assim, Purnina, eu devo a você a minha transformação de não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, como assim? Não, porque você me falou uma coisa uma vez, eu falei, ai meu Deus, que foi que eu falei? Porque quando vi assim, você me falou uma coisa uma vez, eu já sabia que era, putz, era, né? E ele conseguiu aproveitar, felizmente, né? Apesar de toda a minha indelicadeza, ele conseguiu aproveitar aquilo foi fundamental para ele enxergar onde estava a rigidez dele, o que estava acontecendo, por quais medos ele estava passando. Eu tive com ele depois disso e ajudando ele a elaborar isso, inclusive, mas assim, não tinha ideia do que eu estava fazendo, Patrícia. Aquelas coisas assim que a gente não sabe. Bom, instinto mesmo, né? Tem uma coisa que é instintiva e que já vem com o dom também, né? Eu acho que sim. Meu dom não é musical. Oi? Meu dom, ao contrário do que parece, ele não é musical. Ele é terapêutico. É isso, né? Mas assim, como é que de fato as terapias começaram a chegar? Porque o dom terapêutico já foi o dom terapêutico e artístico foi se unindo aí nesse processo como musicista, como escritora, como professora, como artista, de modo geral, você já estava manifestando esse dom terapêutico de alguma forma. Mas Sim. como é que começaram a chegar as terapias? Ou como que você chegou às terapias? Ou como sim. que aconteceu? Então, eu fui procurando um recurso para alunos de piano, que eu percebia que chegavam lá tensos e que queriam tocar piano. Eu dizia assim, meu Deus, como é que essa criatura, com esse ombro duro desse jeito, vai tocar piano? Eu preciso fazer alguma coisa. Né? Claro, todo professor vai buscar um curso de massagem para assessorar o seu aluno de coisa. Não, né? Mas, enfim, eu comecei a procurar essas coisas. E aí fui fazer um curso de floral. Então, fiz umas pesquisas,
tinha um amigo meu que conhecia um pouco de alguma coisa assim, já tinha de florais do deserto, enfim, sei lá, alguns sistemas assim, que na época haviam bem menos sistemas do que hoje, né? Isso a gente está falando de 99, 98, 99, por aí, né? E, bom, enfim, e aí eu almoçava sempre num restaurante vegetariano lá, que na época as propagandas todas aconteciam num quadro, numa mesa, que era, né, era tão fácil, né? Você fazia um folder, botava lá, todo mundo via, era só isso que precisava. Todo mundo via. Né? Então, morro de saudade disso. Fazia a filipeta, lambe-lambe, ia na feira no domingo, distribuía, todo mundo ficava sabendo, né? Era uma graça. Bom, aí tudo ficou mais fácil hoje com a tecnologia, né? Bom, enfim. E aí eu fui pegar um negócio e aí um papelzinho caiu assim no meu pé e eu fui pegar. E era um curso do Joel Aleixo, de florais brasileiros. E eu tinha... O primeiro contato foi com o Joel. Foi. E aí eu tinha ido numa terapeuta, Joel Aleixo, que tinha me dado um floral e que tinha tinha mexido, tinha me virado de cabeça para baixo e eu não tinha entendido nada, porque ela foi bem ousada e ela, na verdade, não conseguiu conter o processo que eu abri, né? Hoje eu entendo que ela não tinha como conter, mas enfim... na época também os florais eram muito diferentes, então a gente tinha muita reação com o floral do Joel. Hoje é bem diferente isso. Ele já está muito mais estruturado, já está, enfim, né, diferente. E aí eu falei, você, então vai ser você mesmo. Vou lá saber o que foi que aconteceu comigo, né? Então eu fui fazer o primeiro curso do Joel para saber o que tinha acontecido comigo. Não fui ser terapeuta. Então cheguei lá, e aí lá pelas tantas, o Joel dava os cursos em loco, né? Então eu fiz o curso em Curitiba, né? Porque ele ia até Curitiba, Porto Alegre, São Paulo foram os primeiros centros dele, né? Os acessos. E aí eu fiz o curso básico, e lá pelas tantas ele conversa com as pessoas e pergunta, e você, né? Por que você veio? O que você faz? E né? E aí eu falei para ele, eu falei, olha, e só tinha terapeuta, era todo mundo com consultório. Não, eu sou terapeuta, não sei o que lá, eu atendo, blá, 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 e eu, nossa, eu queria te conhecer, e né? Ele já tinha, né, enfim, uma trilha, né, e eu não tinha ideia de quem que ele era, né. E aí eu falei, não, eu não vim fazer nada não, amigo, eu só vim aqui saber um pouquinho desse negócio, porque eu tomei os florais e aconteceram umas coisas comigo e tal, meio esquisito, eu vim saber como é que era um pouco disso, entender um pouco disso, mas eu não sou terapeuta, nem tenho consultório, eu cheguei hoje, assim, sou bem novata, né, na coisa assim, e ele olhou para mim e falou assim, olha, tá tudo certo para você, tá tudo combinado, pode ficar tranquilo, você não precisa pensar não, entendeu? Para de pensar, você pensa demais, que para você já tá tudo certo. E eu fiquei olhando para ele assim, esse louco tá dizendo, né? Então, né? E estamos em 2020 e eu sou uma alquimista e de lá para cá nunca parei. Briguei com ele acho que uns 2 anos mais ou menos e já voltei de novo, assim, foi bem, né? E é um processo de crescimento incrível, assim, acho que a alquimia tem... Assim, você fala de um momento que quase que era o início do processo do próprio Aleixo, né? Eram os Sim, florais brasileiros ainda, né? eram os florais brasileiros. Estava recente, estava crescendo, e estava, tanto ele quanto os terapeutas todos, num aprendizado crescente, né? E aí a Tremendo. maturidade que foi dando ao longo do tempo, que inclusive é o que você diz, o quanto o processo hoje é diferente, né? Pode ser mais ameno, também não precisa ser na lata, Sim, né? com certeza. Então, assim, toda a minha base terapêutica, né, vem do Joel, né, com alquimia, vem da medicina chinesa, porque daí um outro viés para onde eu fui foi a medicina chinesa. Eu ia fazer curso de massagem, vinham me ensinar shiatsu, esse foi um outro encontro interessante. Vinham fazendo não sei o que lá, tinha medicina chinesa no meio. Ia fazendo não sei o que, aurículo. Eu ia pegar um livro e olhar,
era shiatsu. Também, né, teve essa coisa assim. Aí eu pedi sânias, né, que também foi uma coisa que me aproximou muito da terapia. Então, quando eu falei para o Osho, né, que eu queria ser discípula dele, porque eu, assim, eu me encontrei com a meditação e eu achei aquilo muito incrível, né, e a meditação também. Isso foi tudo mais ou menos na mesma época, 2000, 2001, 99, assim, a partir de 99 eu fiz um boom completo, né? Assim, E aí foi quando foi, você pediu sangue. eu pedi sânias em acho que foi eu não me lembro se foi de 99, acho que foi de 99 para 2000 ou 2000 para 2001, alguma Eu coisa acho que por aí. para quem não sabe, pedir sânias é pedir esse nome que é dado era dado e é dado, né? Hoje pelo Centro Oxo, né? Isso. Isso é bem lindo, né? Porque é o nome que é a senhora de si mesmo, né? Isso, o sânias quer dizer discípulo, né? Então você pede para um mestre que você quer ser discípula dele, quer ser seguidora dele. Em geral, esse processo significa um renascimento. E aí, por isso, você ganha um nome, né? É como se você nascesse de novo e fosse para uma vida nova a partir dali. Realmente é um processo muito lindo. Uma coisa, né? E aí meu processo dentro disso culminou, digamos assim, comigo mudando de nome, mudando de cidade, mudando de profissão. Foi bem simples. Porque Foi daí eu quando você saí, mudou para Floripa? Já? Nessa foi época? 2000, eu mudei, foi um pouco depois, né? Assim, por isso que eu falo que culminou, né, com a minha vinda para cá, porque daí então eu mudei de nome, já, né, fui migrando da música para terapia. Esse foi um dos motivos de eu ter vindo para cá, porque em Curitiba meu trabalho com a música era bem forte, então as pessoas achavam que eu estava ficando doida, né? A pessoa parou de fumar, parou de beber, mudou de nome, meu, ela pirou, né? Ela tá seguindo um cara aí, porque ninguém sabia quem era o Osho. Eu fui retalhada Eu acho mesmo que por uma naquela parte dos época amigos. ainda tinha muito preconceito, né, com relação ao osso, né? Imagina Curitiba, Aham. né? Bem fácil, né? Em E Brasília, assim, nessa época, tinha muito preconceito. sim. Imagina Curitiba. Curitiba, assim, realmente, parte dos meus amigos, eu tive que mudar de amigo, inclusive. Assim, uma boa parte ficou pelo caminho, porque era inaceitável para eles. Parecia que eu ofendia eles, mudando, e eu continuava indo para bar, continuava fazendo tudo igual, sabe? É, parece que comigo nada aconteceu, parece que eles que tinham mudado, assim. Aí a hora que começou a ter muito essa, né, falta de aceitação, assim, essa resistência. Aí eu também, né, fiz uma escolha e disse, bom, gente, olha, eu sou assim, e eu tô assim, eu tô fazendo isso e eu tô de boa, assim, eu não tô dizendo para vocês virem comigo, eu não tô dizendo para vocês mudarem de nome, eu não tô falando para vocês pararem de fumar, eu não tô falando nada. Vocês podem ficar aí, eu continuo rindo das piadas, eu não tô bebendo, tá vendo? Porque foi uma época que me encheu o saco mesmo, tudo isso, né? Ninguém falava para eu não beber ou para eu não fumar. Eu que comecei realmente a querer sair de um lugar e ir para um outro lugar, né? Comecei a entender, por exemplo, que eu estava regendo um coral numa universidade e eu comecei a ter consciência que eu era uma formadora de opinião e que eu não podia, assim, não tinha cabimento eu ficar fumando na frente de um bando de adolescentes que estava olhando para mim como uma figura referência para eles. Uma coisa era a minha escolha de ser uma fumante, outra coisa era eu querer levar um monte de gente comigo. Né? Então, eu realmente comecei a mudar algumas coisas e para eles, para algumas pessoas, foi uma ofensa mesmo. Aí enfim, daí eu larguei deles e, né, aí rolou, assim, aconteceu essa mudança para cá. E foi Foi aqui que, assim, até, né, do que eu convivo contigo, os Sandés têm uma importância muito grande na tua vida. Vocês se conheceram nos centros do osso que vocês frequentavam? Eu conheci o Sam num curso de voz terapia
Que eu conheci uma pessoa em Londrina, ela fez uma oficina lá, depois ela deu uma oficina em Curitiba e me convidou para fazer o trabalho total, assim, completo, digamos assim, que ela daria em Florianópolis, em 5 módulos e tal. E eu fiquei encantada com o trabalho dela, falei, eu vou fazer esse negócio. Daí eu encontrei o San e mais alguns sannyasis, e aí sim, né, o Sannyas começou ali naquele momento. E eu e o San, a partir dali, ele foi meu mestre Reiki, né? O San é meu mestre Reiki. Então foi uma das formas. Foi teu primeiro professor de astrologia também? Desculpa? Foi. Foi teu primeiro? Foi meu primeiro professor de astrologia também. Me salvou, inclusive, da astrologia do Joel, porque quando eu fiz o curso de astrológicos do Joel, eu não sabia nem o que era Vênus e Marte no banheiro. Sabe quando tem, né? Vênus e Marte só conhecia nos banheiros dos bar, né? E eu nunca sabia qual era um, qual era outro, e qual que eu tinha que entrar, né? Então era o que eu conhecia de astrologia, né? Eu sabia que um era para os meninos e outro era para as meninas, e invariavelmente eu trocava, né? Então, qual que tem cruzinha? Isso, então, né? Exatamente, né? Eu tive mais clareza de quem era quem quando eu fui ler Mulheres são de Vênus, Homens são de Marte, que daí tinha desenho lá também, né? Mas enfim, então foi uma época, Patrícia, de um boom muito grande, que eu fiz muitas formações. Então eu fiz curso de Reiki, eu fiz a formação de floral, eu fui para um retiro de meditação, daqueles de 5 dias e 5 noites, e me encantei. Fiz uma formação de uma escola do Prashantan, que chama Osho Divine Healing Arts, que também era, adivinha, né? Isso, shiatsu e medicina chinesa. E aí depois fui fazer um curso de massoterapia, porque eu queria um negócio completo, e claro, era completo de medicina chinesa e shiatsu. Tinha outras modalidades, mas a especialidade da mestre era o shiatsu. E era fantástico, modéstia à parte, as 2 formações de shiatsu que eu fiz foram assim, um desbunde. Assim, muito boas. Eu queria receber uma massagem minha. Mas você ainda trabalha com shiatsu? Não, né? Você nunca não trabalha mais, você não atende mais. Eu trabalho com muita coisa que eu não divulgo, né? Então, hoje, eu vou te falar que eu acho que o que melhor me define é a alquimia, né? Alquimia, musicoterapia, acho que são as coisas que mais abrangem o que eu faço, né? Mas cada vez mais o que eu faço é um conjunto de tudo isso que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então, tem uma parte, por exemplo, da vibroacústica, né? Essa parte dos gongs e dos diapasões, que passa muito pela medicina chinesa, né? Mas a alquimia também tem uma parte que vai falar disso. Então, eu passei a fazer sínteses dos trabalhos, né? Então, a sonoroterapia é uma síntese e ela vai... Eu ia exatamente te perguntar, porque nesse momento eu tive um convite seu para receber uma sessão de um projeto novo seu. Acho que seria legal você falar dele, porque ele foi muito rico para mim e é um trabalho muito lindo. Então, se você puder falar um pouco dele, né? O que foi essa... Que é uma síntese, né? Sim, sim. Então, a sonoroterapia, ela começa, ela não é de agora, né? A sonoroterapia já é um trabalho antigo também. Eu criei há 20 anos atrás, descobri esses dias que foi há 20 anos atrás. Meu Deus. Eu criei há 20 anos atrás um trabalho que eu chamei de Silenciando a Mente, Abrindo a Voz. Então, que era um trabalho para pessoas que tinham dificuldade de expressão, porque muita gente chegava para mim e falava isso. Eu queria cantar, mas eu não tenho voz. Eu queria cantar, mas não sirvo para isso. Eu queria cantar, mas
como cantora, eu sou uma excelente costureira, aquelas coisas assim, né? Ah, eu ouvi o maestro dizer que eu não servia, essas coisas que a gente ouve e que são destruidoras, né? Demais, assim, porque a voz é a nossa identidade, né? Assim, é uma coisa... Eu me apresento quando eu falo, né? Eu conto muito sobre mim quando eu falo. É uma identidade, é uma impressão digital. Não tem outra igual, né? Então, quando alguém diz para mim, me dá uma referência de que a minha voz não é uma voz legal, ela está falando várias outras coisas aí que, né, eu ouço várias outras coisas, assim, que são bem sérias, né? E aí eu criei esse trabalho. Era um workshop em grupo, né, para facilitar o canto através da meditação e vice-versa, né, para facilitar a meditação também através do canto, porque foram coisas que eu fui percebendo que estavam muito próximas em alguns lugares. E aí desse trabalho derivou um outro que na época eu chamava de terapia de imersão no som, que então foram dessas pessoas que gostariam de aprofundar o que elas começaram a fazer lá, que eram pessoas que tinham mais problemas, digamos assim, ou problemas mais sérios, tão sérios que elas não ousavam se expor no grupo para falar sobre eles. Então elas vinham falar nos bastidores comigo depois se eu poderia fazer alguma coisa a respeito. Então foi uma época que, assim, traumas de abuso, muita coisa, assim, chegou muito trauma de abuso, parece que vinha empilhados, assim, né? Então, mulheres que não conseguiam falar, mulheres que... Eu atendi uma mulher uma vez que me impressionou muito, que era uma mulher que disse que nunca tinha conseguido gritar, que o sonho dela era dar um berro, imagina, né? Uma das coisas que eu mais fazia com maior facilidade era né, a dificuldade dela. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer pra essa mulher gritar, né? Ela já tinha ido até em Fla-Flu, sabe? Para ver se conseguia, né, no estádio mesmo, né, no meio daquela multidão, ver se ela conseguia ali no meio, sem se ouvir, né, gritar, e não conseguia. E em 2 sessões, a mulher estava brigando mais que bode embarcado. E eu achei o máximo, né? Mas também levei um grande susto, né? E aí opa, dei uma parada, recolhi, fiquei um bom tempo sem fazer esse trabalho, até que eu consegui estudar, né, coisas que eu estava fazendo, porque eu entendi que eu tinha criado um negócio muito legal e muito sério, que pegava em lugares muito delicados. Então eu precisava ir com muita responsabilidade. E aí fui estudar. Uma forma que era rico também tem uma responsabilidade e uma Isso. delicadeza, uma sutileza que... Exatamente. Isso. Fiquei pensando que se alguma pessoa daquela ali tivesse uma lembrança forte de alguma coisa e surtasse na minha frente, que eu não teria nada para fazer com ela. Eu ia sentar e chorar junto, né? Então, aí eu fui procurar o que fazer, me recursar. E aí, então, claro, né, a partir dali virou um objetivo meu estudar musicoterapia, que eu fui fazer anos mais tarde, né? Mas eu comecei a estudar paralelo a isso, né? Antes disso, né? Eu comecei a estudar muitas coisas relativas à terapia do som, então, com os diapasões, com a acupuntura, com o diapasão, com os gongs. Então, a vibroacústica começa a surgir a partir daí, e tudo que eu encontrava na minha frente sobre expressão vocal, técnica vocal, fisiologia da voz, expressão corporal, coral teatro, um monte, assim, o que eu conseguia de acesso, eu ia trazendo para mim. Eu tenho uma das melhores bibliotecas de sound therapy ou de sound healing, né? Assim, desde daqueles primeiros livros, assim, que eu tinha uma livraria em Curitiba que tinha esse tipo de leitura, Carlos Fretman e essa coisa assim. Eu tenho, acho que eu tenho quase a totalidade desses livros. Então eu fui entendendo muito desses universos, né? Mas esse trabalho em particular eu só voltei a fazer ele depois da musicoterapia. Daí eu consegui
entender aonde eu estava mexendo, né? Então, isso faz pouco tempo. Eu fiz uma base maior e também mais maturidade. Isso, eu precisava me autorizar. E claro, né, que de lá para cá também eu fui fazer os meus processos, né? E me encontrar com os meus traumas e com tudo isso, e aprender sobre expressão e me permitir muito, enfim, né? Fui fazer, sem dúvida alguma, né, uma trajetória aí que cabe um amadurecimento grande, porque, né, muita coisa aí. Eu acho que quando a gente se conheceu, foi através da Maldonado, né, um ponto super feliz, em Balneário, absolutamente felicitado, foi quando você estava fazendo a formação de musicoterapia, né? Isso, que foi quando a gente se conheceu, exatamente. Né? Foi quando você começou a aparecer na minha vida, porque você começou a aparecer na minha vida. Eu não sei se eu já te contei essa história, eu acho que não. Bom, né, enfim, só para fechar o Sonora Terapia, então, hoje, o Sonora Terapia é uma síntese de várias coisas. Então, da terapia com o som, você vai fazer um trabalho de expressão, que foi aquilo que a gente fez, né? Hoje ele já cresceu, ele já amadureceu um pouco daquilo que a gente fez, então hoje ele já tem, às vezes, inclusive, falas sistêmicas, é uma coisa que tem surgido, que tem sido muito legal, né? Que eu tinha lançado a pergunta, né? Eu falei, ainda vou fazer constelação com música, vou fazer constelação com música, mas como, meu Deus, como? Começou a aparecer, né? E está sendo muito interessante, vamos sentar depois que eu quero te mostrar. A astrologia acaba vindo junto às vezes, os florais acabam vindo junto, enfim, mas não, assim, eu não divulgo que a sonoroterapia tem tudo isso, porque vai vir para cada um de um jeito diferente. Daí se eu falar que tem... Naturalmente, de acordo com o processo que vai acontecer para aquela pessoa. Isso. Então, hoje, se a pessoa me perguntar o que eu faço, eu vou dizer, olha, eu ajudo pessoas a trabalhar e melhorar a sua expressão. Eu ajudo pessoas a fazer um processo de autoconhecimento. Eu ajudo você, se você está num momento desafiador da sua vida, a sentar e olhar para isso de forma leve, tentar dar leveza. Eu ajudo você a desestressar. Eu ajudo você a relaxar. Eu ajudo você a ter um momento de paz para, quem sabe, vir aquela grande ideia que você está precisando ter. Né? Então, eu acho que por aí eu acabo comunicando melhor do que se eu vou falar o que eu faço, porque é uma confusão, né? Uma confusão não, que é um apanhado muito rico, né? Isso, é muita informação para a pessoa. Os dons e talentos que vão surgir. Tem uma coisa que eu entendo, assim, é impossível você fazer um trabalho sem agregar os talentos que você já tem, sem agregar a sua história e sem agregar o teu processo profissional, de tudo Perfeito. que você fez. O Com certeza. vai acontecer com tudo. Essa síntese vai acontecer naturalmente, mesmo que a gente não tenha nem noção que está usando. Como eu com a constelação, Cabeça do Dragão e o Péssaro. Se eu estou fazendo Cabeça do Dragão e constelação, a princípio, não estou usando o Péssaro. Mas é impossível. O Péssaro faz parte de mim, faz parte do meu processo de desenvolvimento. Né? Perfeito. A fundamentação... Isso, a fundamentação está toda ali, é isso mesmo. Né? Então, e aí entra a constelação, né? É isso mesmo, Rosângela, o que somos, somamos. É perfeito, é isso aí. Então, daí, eu, lá para essa época aí de 2015, por aí, né? Oi, Udi. Eu comecei a ouvir um nome, sabe? Patrícia Cobra Vivas. Esse nome me chamou a atenção. Eu falei, gente, quem é essa mulher, né? Que nome legal, né? Cobra Vivas. Poderosa, né? Enfim, e aí alguém me falou alguma coisa sobre você, depois acho que eu ouvi o Sam um dia, alguma coisa, eu vou almoçar com a Patrícia, ou eu vou conversar com a Patrícia, e não sei o que, eu falei, com a Patrícia, que Patrícia, né? Eu já fiquei de orelha em pé, Cobra Vivas, acho que você não conhece. Eu falei, pois, eu não conheço.
travou a internet. Por... Nina, tá me ouvindo? Oi, travou um tanto. Aí, aí a gente ouviu você dizendo até que o Sam, ele falou que ia me Isso, encontrar, e aí, isso. E aí, enfim, comecei a ouvir, né, teu nome por aí, né? E Patrícia pra cá, e Patrícia pra lá. Eu digo, pô, parece que todo mundo conhece essa mulher, só eu não conheço, né? Quem é essa figura? E por que, né, isso agora? E aí, lá com a Bel, passeando no shopping, quem que me aparece? Quem é que surge na minha paisagem? Patrícia Costa Vivas! E estava no campo, né? Na época eu não sabia que estava no campo, mas estava no campo, né, Paty? super no Tranquilo, campo, né? né? O universo nos unindo. Isso, E a exatamente. gente Então, e fez na um época, jantar maravilhoso, delicioso, conversamos horas, né? Foi delicioso. horas, Nós três, nenhuma das três fala. isso mesmo. E na época eu estava passando, né, por todo aquele processo do câncer e tudo mais, né? Acho que você me conheceu, ainda tinha cabelo, mas acho que não, né? Ou tinha? Não, Eu tinha porque eu não tinha feito eu a acho quimio que você ainda. ainda. Ou se você estava descobrindo, você descobriu logo em seguida. É, não, acho que já tava descoberto, né? Logo em seguida, daí eu fiz a cirurgia, enfim, e foi todo o processo, né? E aí você me perguntou como foi essa entrada, né, no Cabeça do Dragão. Então, é, eu acho que esse primeiro contato foi com o workshop, né? Então, daquela nossa conversa lá no shopping, então, que a gente falou muito, eu fiquei muito curiosa, já estava ouvindo falar é, sobre constelação, né, de uma forma geral, assim, não tinha, acho que eu tinha ido assistir uma constelação, mas não tinha participado de nenhuma. Eu e o Beto fomos assistir uma constelação uma vez e alguém chamou ele para ser representante do mundo, assim, que a gente não sabia nada, né? Aquele primeiro encontro com a constelação que a gente fica olhando assim, dizendo, meu Deus, o que esse povo está fazendo, né? Deus, o que é isso, né? Bando de louco, onde é que eu vim cair, né? Mas que negócio legal, que ao mesmo tempo é isso, né? Vocês foram fazer lá em Joinville, porque o Sam foi fazer lá, não foi isso? Aí vocês três foram juntos. Isso, daí, exatamente, daí deu certo da gente fazer juntos lá, isso mesmo. E o Beto ir junto, né, que é uma coisa rara, né, ele concordar. E ele também ficou intrigado com aquilo que ele viveu lá naquela coisa e quis ir também, né. Foi muito interessante nesse workshop, porque a Suzana Krause, que organizava nessa época, né, até a Luciana Piovan está aqui também nos escutando, e hoje ela, nesse momento não, né, mas ela se tornou a organizadora lá em Joinville, né? E ela Ah, também é olha, consteladora, é parceira lá nas novas constelações, mas também veio nossa, fugiu o nome dela agora, que é uma astróloga também que foi incrível, né? A Viviane Santana, que ah, vive lá, que mora em Joinville, e ela foi, você lembra? E foi incrível, foi um trabalho super forte, super intenso aquele, né? foi, ou se foi. O último em particular, mas essa deixa quieto. Enfim, e aí, eu no primeiro, quando eu fiz, então, né, o workshop aquela vez, gostei muito, foi muito impactante, mas ainda, né, assim, estava longe de entender alguma coisa, percebi alguns movimentos na minha vida, mas estava tudo se movimentando bastante, né? Daí, quando surgiu a oportunidade de fazer o workshop, né, para facilitadores, a minha primeira intenção foi assim, a primeira coisa que eu enxerguei foi, oba, workshop, né? Então, vou lá, né? Como eu fui para alquimia, vou lá entender o que aconteceu comigo, né? Porque de verdade é isso, né? Eu sou uma grande buscadora, né? Então, vou lá entender o que aconteceu comigo, vou fazer um workshop de 4 anos, né? E acho que vou conseguir entender mais a meu respeito, porque era uma fase que eu estava
realmente me reinventando, né? E aí a constelação entrou assim como um grande suporte, como uma ferramenta muito importante, né? E hoje ela faz parte, ela é tão participativa, tão faz parte mesmo, quanto a alquimia e quanto a música, né? Quando eu vejo, tem uma frase sistêmica, quando eu vejo, então assim, aumentou demais a minha consciência sobre os campos, sobre aquilo que eu preciso, me deu muito mais autoridade para poder, numa sessão de massagem sonora, por exemplo, quando eu uso um instrumento de radiestesia, né, de começar a perceber que eu já sei a resposta antes, né, que eu já respondi, né? Entender no meu corpo quando é uma resposta, entender no meu corpo quando eu estou percebendo algo de alguém, né? Entender qual é a diferença daquilo que é meu, é do campo, Então, assim, eu acho que eu cresci muito, né? Eu amadureci muito a partir das impressões e das coisas que a gente foi aprendendo no Dragão. Você Né, está ao falando na longo formação, né? na formação, Durante a exatamente. formação. Uma coisa que é interessante, que é bem isso que você está dizendo. Você entrou na formação no período que você estava no processo do câncer, né? Então, Sim, foi exatamente. um aprofundamento e também tinha todo um movimento muito grande na tua vida, né? Muito profundo, muito desafiador. Sim. Duas coisas eu estava fazendo ao longo do processo do câncer, né? Que era a formação de musicoterapia, que foi extremamente recursadora, né? E a formação do Dragão, né? Eu acho que o primeiro módulo do Dragão, eu me lembro que eu fiz o módulo do Dragão, eu já estava sem cabelo. Lembra disso? E que você Então, ficou toda preocupada, querendo avisar o grupo, não. você Né? chegou sem cabelo e saiu linda com os cabelos, né? Sim, exatamente. Né? Então, foi. Mais um renascimento. Sim, com certeza. Então, foi um processo assim, muito, muito, muito rico. Né? Eu me considero muito feliz assim, por essas oportunidades todas. Você tem Né? trabalhado com o Cabeça do Dragão, você tem conduzido trabalhos, workshops individuais ou ainda não? Você só Não, está ainda. agregando com os outros trabalhos? Eu tô agregando, o que está acontecendo de constelação agora está sendo integrado dentro dos outros trabalhos, mas é por absoluta falta de conseguir administrar tudo, porque sim, eu tô entrando em conversação de novo com a Laís para ver se a gente vai fazer, se ela quer me produzir, ou enfim, alguma coisa assim, para, né, para ter as pessoas e, de repente, quem sabe, daqui a pouco fazer, inclusive, em grupo, né? Vamos ver. Então, a gente está na reta final do nosso bate-papo e Uhum. vou te pedir para deixar para as pessoas uma mensagem que você acredita que seja algo importante para cada um nesse processo. Porque, assim, você contou um pouco, mas eu sei que tem muito mais riqueza, né, do que eu venho te acompanhando, eu sei que tem muito mais história por trás de tudo isso. Mas o que você deixa como mensagem para as pessoas sobre o que você considera importante para a vida de cada um? Olha, Paty, eu acho que hoje aí a gente está vivendo uns tempos tão duros, né? E, e eu acho que a gente está conseguindo, uma parte, né, das pessoas estão conseguindo aproveitar isso, olhar para isso e aprender com isso, né? E outras pessoas estão esperneando muito, claro, as realidades são muito diferentes, né? Mas uma síntese legal, né? É assim, meu, se puder levar a vida com mais leveza, leve,
né? Então, se puder, sabe, tirar um pouco o peso dos ombros, viva uma vida mais leve, né? Vai viver melhor, vai ficar mais feliz, né? Vai dar mais oportunidade para as pessoas que estão em volta estarem com você, poderem te ajudar, né? Assim, eu tô vendo assim super mulheres, super homens, né? As pessoas estão querendo ser super e é uma grande bobagem. O super homem, veja, é um cara sozinho. Sabe, quando a gente é super demais, a gente é super sozinho também, né? Então, aquela coisa, né? Zen demais fica zen graça, né? Tudo que, né? E eu sou uma pessoa muito over, mas eu tenho tentado trazer para minha trajetória, né? Isso, assim, de tentar ir deixando as coisas, assim, vivendo uma vida com mais leveza, com mais simplicidade e com verdade, claro, né? E tentando estar com o outro, entendendo, né, que assim, a gente não está sozinho, nós não somos sozinhos e nós precisamos uns dos outros. Então, vamos, né, ser leves e generosos, né? Fica mais fácil. Nunca nesse momento, eu acho que isso é uma grande riqueza desse momento, né? Que a gente não vive sozinho, que a gente realmente vive a mesma experiência que os outros vivem, que outros no mundo inteiro, dores Isso, semelhantes, medos semelhantes, né? E que tem uma grande riqueza, que são essa quantidade de aprendizados que a gente está tendo com tudo isso, com esse com desafio certeza. gigante que a gente está vivendo agora, né? Com certeza, né? Assim, quem quiser aprender, o melhor workshop está aí, né? E não acabou ainda. Então aproveita. Com certeza, se você pode levar e se deixar entregar e se encontrar esse sim, para poder realmente levar com mais leveza esse assentimento, que é essa rendição, né? Vai ficar muito Isso, mais leve, muito mais fácil. muito, né? E assim, e ainda se tiver, quando tiver muito difícil, pede ajuda, né? É a Fica mais humildade de fácil. pedir ajuda, tanto divina quanto humana, né? Isso, mas pede a humana muito, né? E fica bem mais fácil. E pode contar, vai entender que pode contar, né? Isso, Pode contar com exatamente. muita gente. Às vezes com gente que a gente nem imagina. Exatamente, normalmente, né? Com quem a gente nunca nem imagina, né? Paty, eu quero agradecer você também pela oportunidade, porque é um prazer estar aqui, né? Está te recebendo, é uma delícia estar falando contigo. Imagino. Eu tenho entendido que como a gente faz falta, a gente está precisando conversar mais, a gente se Isso, reunir mais de algum jeito, porque faz muita diferença. Eu te agradeço muito por ter aceitado o convite. Te agradeço imagino. muito por te ouvir, trazer tua sabedoria, tua experiência. E você seja, que teu trabalho reverbere muitas e muitas bênçãos para muita gente. E realmente Amém, é necessário nesse momento. Muito grata. querida. Muito grato também. A gente está Obrigada, muito terminando, grata a né? todos que estiveram aqui. Sim, Essa semana teremos a Rebeca Barão, também a facilitadora do Cabeça do Dragão. E, na sequência, vou receber a Fernanda Vidigal e depois o meu filho Renan Vidas né? Amor. E depois, em dezembro, Sam, que tem uma agenda mais complexa, que chega uma hora cheia, dia Sim, 15 de dezembro. que Então, legal. querida, muito, muito grata. Grata a todos que estiveram, que vão escutar a nossa live. Muito grata. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada também.